Fala galera, segundo vídeo do dia aí, vamos falar um pouco sobre a coletiva, né, a apresentação do técnico Kleber Xavier e algumas outras notícias de hoje do Santos, né. Vamos lá, primeiro falar um pouco das minhas primeiras impressões da coletiva do Kleber Xavier, e eu tenho um pouco de receio, assim, de falar, porque eu lembro que quando o Caixinha foi apresentado, eu gravei um vídeo falando: "Cara, encontramos um técnico, encontramos um cara que sabe o que tá falando, que conhece o Santos, que sabe o que a torcida quer ver em campo, sabe, que conseguiu explicar o como ele ia aplicar a filosofia dele no jogo". E eu fiquei encantado, cara, com o Caixinha quando ele foi apresentado, encantado mesmo. Eu falei: "Meu, tô apaixonado pelo Caixinha", o cara fez uma coletiva que eu não via há muitos anos aqui no Santos. Mas infelizmente nem sempre a teoria, né, ela consegue ser posta em prática. E com o Caixinha foi esse efeito total, assim, ele não conseguiu colocar nada em prática. Pra não ser injusto, ele colocou em prática no primeiro tempo contra o Mirassol, do Paulistão. No primeiro jogo dele, no primeiro tempo contra o Mirassol, o Santos conseguiu aplicar tudo o que ele falou que ia fazer no Santos. E aí, pelo aquele primeiro tempo, a gente falou: cara, o Santos vai virar uma máquina esse ano. Né? Vai pressionar lá em cima, vai marcar pressão, vai sufocar o adversário. Mas depois foi só aquilo, nunca mais, né? Nunca mais conseguiu aplicar esse tipo de pressão. O Santos foi indo de mal a pior, até que chegou num ponto que ele foi demitido, né? E agora o Santos contrata um novo técnico. E essa primeira impressão que eu tive do Kleber Xavier também foi muito boa, excelente, assim. Eu já tinha visto alguns vídeos dele, algumas entrevistas dele antes, eu até coloquei no vídeo que eu postei de manhã, dele falando algumas coisas, e já mostrava que era um cara inteligente, um cara que conhece futebol, um cara que sabe se explicar, sabe se expressar, e hoje, novamente, ele foi muito bem. Gostei da entrevista dele, achei que ele foi muito bem nas palavras, soube explicar tudo o que ele quer fazer, mostrou que é conhecedor do elenco atual do Santos, né? Enfim, eu vou mostrar algumas coisas, alguns vídeos e algumas reportagens sobre essa coletiva dele, mas antes eu vou pedir pra você deixar aquele like, né? Deixa aquele like para ajudar a gente. Se você ainda não hypou nenhum vídeo hoje, hype o nosso, por favor. É só clicar no curtir e depois clicar no botão hypar, que vem logo na sequência. Então ajuda a gente a fazer isso. E se você ainda não é inscrito também, inscreva-se no canal. A gente vai postar provavelmente a partir de agora 2 vídeos por dia. Então é um vídeo de manhã, um vídeo tarde e noite. Então vai ter muito volume sobre o Santos aqui no nosso canal. Então se inscreva, por favor. Então bora lá. Começar falando sobre uma outra notícia, tá? Não é sobre a coletiva, sobre a oficialização, né? A Laura Marcela postou aí: o Santos oficializa a contratação do técnico Maurício Copertino, né? E o auxiliar Marco Basílio para o Sub-20. O Maurício Copertino, para quem não conhece, ele foi um menino da Vila, né? Chegou no Santos em 84, na base do Santos, subiu ao profissional do Santos em 90, né? E aí ficou alguns anos aqui no Santos, era emprestado, voltava, enfim. Não teve uma carreira maravilhosa como jogador, porém, como técnico, foi auxiliar também de vários clubes, auxiliar técnico do Inter, Figueirense, Atlético Mineiro, Bahia, Náutico, Avaí, Al Ain, Seleção Brasileira, com destaque, né, para a questão dele ter participado da comissão técnica da Seleção Olímpica Brasileira, né? Então, ficou de 2013 a 2015, onde ele pegou bastante bagagem, né? E ele ficou muito conhecido também por questão da parceria com o Luxemburgo, né? Desde 2016 ele tem uma parceria muito forte com o Vanderlei Luxemburgo. Ele foi auxiliar do Luxemburgo no Tianjin, no Vasco da Gama, no Palmeiras, no Cruzeiro e no Corinthians, que foi o último trabalho do Luxemburgo. Então é um cara da confiança do Luxemburgo. Até muita gente falou, né, quando começou esses rumores do Luxemburgo no Santos, quando chegou o Cupertino, falaram: opa, talvez o Luxemburgo seja realmente oficializado como técnico do Santos. Não foi, o Kleber Xavier foi, mas não está descartada uma chegada do Luxemburgo como coordenador técnico, tá? Então ainda existe essa possibilidade, tá entre ele e o Paulinho, parece. O Santos está conversando com ambos, mas não tem definição ainda. Então, essa é a primeira notícia. Outra notícia rápida aqui: Santos encaminha a renovação do volante Rian por mais uma temporada, também da Laura Marcelo. A Laura Marcelo, que é uma fantástica jornalista, então, vocês que não seguem ela, sigam, é muito competente. Então, vamos esperar, cara. Feliz com essa notícia do Rian. A gente comentou até na live de segunda-feira, eu e o Dzuka, a gente estava revoltado porque o Santos renovou com o Schmidt por 2 temporadas e o Rian, com o contrato acabando, nada acontecia, né? O Rian entrou no último jogo, numa fogueira danada e foi bem, cara. Ele fez uma coisa que o Pituca não consegue fazer, que é fazer realmente o box-to-box, ir da defesa e chegar apoiando bem no ataque. O Pituca raramente chega para finalizar, contra o Bahia até que chegou. O Bahia não, contra o Red Bull até que chegou, chutou uma bola de fora da área ali, mas o Rian, em pouco tempo, em poucos minutos, ele já conseguiu entrar na área ali com a bola, né? Então, o Santos precisa de um camisa 8, de um segundo volante que ajude o ataque, que faça realmente essa transição defesa-ataque ajudando, né? O Pituca não tá conseguindo fazer isso. Então, feliz com essa renovação encaminhada do Rian, tá?
Vamos lá, agora a primeira coisa sobre a coletiva, né, cara? A gente tem que falar sobre um assunto chato já. Antes da coletiva, o nosso vice, né, o Bonavides, ele acaba que ele deu uma declaração um pouco infeliz, né? Ele foi perguntado sobre a questão do Tite trabalhar lá do Cleiton Xavier, do Kleber Xavier, desculpa, ainda não tô falando errado o nome dele. No vídeo de manhã eu falei Kleber Machado, olha o que vocês. Tô parecendo o Galvão Bueno, cara. Vamos lá. Ele falou assim, ó, o nosso vice, né, o Bonavides, falou assim: dá para sonhar com o Tite. O mais difícil conseguimos, uma comissão excepcional. O que vier na frente será lucro. Então, assim, uma declaração mega infeliz. Por quê? Por que não? Porque o Kleber Xavier ele veio para ser o técnico. Ele não veio para, nossa, eu vou ser um tampa-buraco aqui até o Tite chegar. Não é isso. Ele é o técnico do Santos. Ele foi contratado como técnico até o final do ano, com possibilidade de renovação. Algumas metas estão falando que se o Santos for para Libertadores parece ter uma renovação automática, etc. Então, assim, muito chato, cara. Muito chato. O nosso vice-presidente tá tão mal informado, né? Pra não falar outra coisa. O cara é técnico, ele não veio pra tampar buraco do Tite, não. Ele, desde outubro, ele falou: eu quero seguir carreira solo como técnico. Tanto é que ele não tava participando das conversas do Corinthians com o Tite. Se o Tite fosse contratado pelo Corinthians, ele não iria junto. Então é assim, separou, é outra coisa. Ele quer seguir carreira solo agora. Então, infelicidade do nosso vice-presidente, tá? Eu vou mostrar agora um vídeo, o som tá um pouco ruim, que foi gravado pelo celular, mas só para vocês verem o que o Kleber Xavier falou sobre essa questão de ele não ser um técnico tampão, ele veio para ser técnico do Santos. Vamos lá. Eu tomei a decisão em outubro, né, de seguir a carreira solo, a partir da saída do Flamengo. Em novembro eu conversei com o Tite. Nesse período de novembro até agora a gente conversou muito pouco. Conversamos na Páscoa a última vez, antes dele ter esse problema de saúde que ele teve agora. E recebi dele uma mensagem hoje de manhã, fiquei muito feliz, e surpreso até, e feliz não pela mensagem única, mas por ele estar bem, né? Senti ele bem na voz dele da mensagem, retribuiu o carinho, não falamos diretamente. E segundo, aceitar o convite da grandeza do Santos pela conversa que eu tive com o presidente e pela conversa que eu tive com o Pedro, foram as duas pessoas que eu conversei, né? Me mostraram aquilo que eu entendia como um bom projeto, mesmo nessa fase atual que está com uma série de dificuldades, mas eu acho um clube grande, com bons jogadores, o projeto me satisfez, né? E me sinto orgulhoso, feliz por começar a minha carreira solo numa equipe, numa instituição da grandeza do Santos. Então vamos lá, né? Ele deixou bem claro aí que ele é técnico do Santos, ele não veio para ocupar o lugar de ninguém. Ele deixou claro também que o Corinthians estava conversando com o Tite e ele nem estava participando das conversas, ou seja, ele não tá mais junto com o Tite desde outubro, realmente. Foi quando ele comunicou pro Tite que ia seguir carreira solo, né? Então, é isso, ele também comenta sobre o Santos ter grandes jogadores, ter um bom elenco, né? Tá numa situação ruim e tudo, mas ele acredita no projeto, acredita que o Santos pode conquistar coisas maiores aí. Aqui o próximo vídeo ele falando sobre uma coisa que, cara, eu e o Dizu, a gente vive reclamando, que parece que é institucional, que o Santos tem que jogar no 4-3-3. E aí perguntaram pra ele, e o 4-3-3, você também joga no 4-3-3? É sua formação favorita? E agora vamos ver o que ele respondeu. Desculpa de novo, o som também não tá tão bom, mas aumente o som da TV aí, pra vocês conseguirem escutar um pouco, pelo menos. Não é o meu estilo preferido, não é o único, né? O Santos tem possibilidade com jogadores que tem de variar a formação ofensiva, com 2 pivôs por dentro. Dá pausa aqui rapidinho, tu viu que ele fala, né? Com 2 pivôs por dentro. Muita gente pede, cara, pro Santos testar um 4-4-2, colocando, por exemplo, o David Washington e Tiquinho na frente, pra tirar o Guilherme. 2 pivôs por dentro. E o David Washington ele é um cara que sabe é móvel, né? Ele consegue ir pros lados, ajudar dos lados, deixando o Tiquinho mais centralizado. Então daria pra fazer. E ele já falou isso logo de cara, então já gostei. Vamos seguir. Meia de flutuação pela direita, como Roleiser já fez, né? Com 2 atacantes de beirada, com amplitude, podendo dar amplitude com lateral, tanto pelo direito quanto pelo esquerdo, podendo fazer uma construção por três. Tem várias formas, né? O contexto e o momento vão meditar, né, aquilo que eu possa fazer no jogo. É engraçado esse sotaque do gaúcho, né? Igual do Tite, né? O contexto e o momento. Então, mas ele deixa claro, né, cara, que ele conhece, ele sabe que o Santos pode fazer variações táticas, falou sobre o Roleiser, que pode fazer a meia direita, pode. Então já mostra que é um cara que tá antenado, né? Tá realmente acompanhando o momento do Santos, o elenco do Santos, né?
e que, pô, parece que tem boas ideias de variações táticas antes do jogo, durante o jogo. Então gostei bastante, cara. Assim, eu não quero me empolgar de novo como me empolguei com o Caixinha. Vamos ver na prática. Mas eu tô esperançoso, tá? Vou falar assim, esperançoso. Aqui, uma outra parte, também quando perguntam pra ele sobre a base, né? E ele fala que ele trabalhou 8 anos, cara, na base do Inter, trabalhou 8 anos na base do Grêmio, fazendo essa relação base profissional mesmo, né? E ele falou que dos 33 jogadores do Santos hoje do elenco, 13 foram feitos no Santos. Então, ainda tem mais 3 que são da base que ele quer aproximar. Então é um cara que pô, entende que no Santos você tem que usar os meninos, não tem jeito. A torcida pede isso, a torcida gosta de ver eles, a torcida tem paciência com eles. Assim, se o Santos jogando mal como tá, se fossem só os meninos jogando, eu tenho certeza que seria outro nível de cobrança, outro nível de vaia, enfim, é outra coisa, entendeu? A torcida do Santos tem muita paciência com a base e precisa usar, porque tem jogadores muito bons, tá? Na base do Santos atual. Então é isso sobre a base. E aqui perguntaram também para ele sobre a rotatividade dos técnicos, né? E ele fala que ele é muito positivo, que, cara, ele chegou em casa morto no hotel, apagou, acordou, já aí caiu a ficha, ele falou, cara, é meu primeiro trabalho, né, num grande clube como o Santos, sabe? Olha a chance que eu tô tendo, isso que ele quis dizer, não, olha a oportunidade de ouro que eu tô tendo, né? Ele não vai ficar pensando, o que aconteceu antes? Como é que era o Santos antes? Quanto tempo durou os técnicos no Santos antes? Cara, óbvio que não, ele vai fazer o dele, porque se ele fizer o dele bem feito, ele vai ficar por anos e anos aí no Santos, né? E ele falou muito sobre isso na coletiva também. Os trabalhos dele com o Tite na comissão sempre foram longos, né? Acho que nos últimos 17 anos eles passaram por 5 lugares só. Eu não lembro agora quais foram, mas era Corinthians, Seleção, Inter, Grêmio e mais um, eu acho. Então, assim, são trabalhos longevos, né? Onde eles conseguem realmente implementar uma filosofia e uma construção de um projeto. E é isso que ele quer fazer no Santos, né? O contrato, a princípio, até o final do ano, mas ele já deixou bem claro que ele quer renovar, que ele quer ir mais longe, ele quer fazer realmente história aqui no Santos, né? Então, essas foram as primeiras impressões, tá, galera? Da coletiva aí do Kleber Xavier. Vamos torcer, não vamos cair na onda de imprensa, de gente, cara, que quer o mal do Santos, que tá louquinho pra que dê errado, e falou lá o Santos fazendo merda de novo, apostando errado de novo. A gente sabe que é uma aposta, mas vamos torcer. O cara, pelo jeito, é estudioso, é um cara inteligente, tem boas ideias de jogo, vem de uma comissão técnica de 24 anos com o Tite, que é um cara extremamente vitorioso. Então, assim, vamos confiar. Começa amanhã a caminhada dele contra o CRB. É um jogo bom para começar, né? Contra o CRB na Vila. É um jogo que o Santos, pô, tem tudo para ganhar. É só, sabe, se organizar e não se afobar e não ter buracos na defesa, que dá para ganhar tranquilamente do CRB aqui na Vila e começar com o pé direito essa trajetória do Kleber Xavier aqui na Vila. Beleza? É isso, galera. Se vocês viram até o final, eu vou pedir novamente aquele like. E se você não é inscrito, também inscreva-se no canal, tá? Por favor. É isso, tamo junto. Valeu!